Tudo bom, pessoal? Joia? Sejam bem-vindos a mais um bloco da nossa aula. Então, olha lá, ó, vamos fazer esse exemplo agora a respeito das leis das malhas. Então, olha lá, ó, eu tenho um problema aqui onde eu tenho uma fonte e 4 resistores, ok? A fonte está fornecendo uma tensão de 20 volts para a rede. No resistor R1 eu tenho uma queda de tensão de 3 volts, no resistor R2 6 volts, no resistor R3 4 volts, no resistor R4 7 volts. Então, ao aplicar a lei das malhas, como que vai ficar aqui o nosso enunciado? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso definir quem é fonte, quem é carga passiva. Então, olha lá, fonte, queda de tensão do sinal negativo para o positivo. Resistor, que é carga passiva, a corrente entra pelo terminal positivo e sai pelo negativo. Queda de tensão do negativo para positivo. Mesma coisa no resistor R2, mesma coisa no R3, mesma coisa no R4. A solução do problema aqui estipulou que o sentido positivo é o sentido da fonte. Então, olha lá, o sentido do anti-horário. Já o sentido das quedas de tensão dos resistores está no sentido anti-horário, então vai ser negativo. Por esse motivo, ao aplicar a lei das malhas, o somatório das tensões, fonte ou queda de tensão de um circuito tem que ser igual a zero. Então vamos lá. Mais 3 volts, que é a queda de tensão do resistor 1, mais 6 volts, mais 4 volts, mais 7 volts, menos o 20 volts da fonte. Percebam aqui que ele considerou positivo o sentido anti-horário e negativo o sentido horário. Ou a soma das quedas de tensão no circuito é igual à soma das fontes de tensão do circuito. Percebam que quando eu somo aqui, o valor vai dar 20. 20 igual a 20, ok? Bom, pessoal, e agora um exemplo sobre lei dos nós. Então, olha lá, eu tenho um problema aqui onde eu tenho 4 ramos chegando em um nó. Então, eu sei que isso aqui é um nó. Foi estipulado esse sentido aqui para a corrente. As correntes I1 e I2 chegando no nó, as correntes I3 e I4 saindo do nó. Ao aplicar a lei dos nós, como que vai ficar? A soma das correntes que chegam no nó, I1 mais I2, vão ser iguais a quem? A soma das correntes que saem do nó. Ou simplesmente a soma das correntes no nó igual a zero. Então, fazendo isso, I1 e I2 positivo, I3 e I4 negativo, aí eu vou ter o quê? A soma das correntes que chega no nó igual à soma das correntes que saem do nó. Pessoal, vamos fazer esse outro exemplo agora envolvendo a lei das malhas, tá? Então, dado esse exemplo nosso aqui, lei das malhas e lei dos nós. Então, percebam que aqui no caso, eu tenho esse circuito formado por uma fonte de 12 volts, um resistor R1, um resistor R2, um resistor R3, um resistor R4, com esses respectivos valores. Primeiro, nós vamos aplicar a lei das malhas. Então, para aplicar a lei das malhas, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse circuito meu em duas malhas. A malha 1, que é a malha da esquerda, onde está a minha fonte de 12 volts. Vou estipular aqui os pontos negativos e positivos da fonte e dos dois resistores e as quedas de tensão, do negativo para o positivo. Faço a mesma coisa para a malha 2, que é essa malha da direita. Tenho o resistor R2, R3 e R4. Estipulo os terminais negativos e positivos e as quedas de tensão do negativo para o positivo. Ao aplicar a lei das malhas, como que vai ficar esse problema nosso? Então, primeira coisa, malha 1. A tensão da fonte menos a queda de tensão do resistor R1, que é essa aqui, menos a queda de tensão do resistor R2, que é essa aqui, vai ser igual a zero. E aí eu tenho que a tensão da fonte é igual à soma das quedas de tensão do circuito. A malha 2, pessoal, o procedimento é o mesmo. A queda de tensão do resistor R2 menos a queda de tensão do resistor R3 menos a queda de tensão do resistor R4 igual a zero. Por que o R2 ficou positivo? Porque está no sentido que eu arbitrei aqui para a malha. Por que R3 e R4 ficou negativo? Porque está no sentido oposto, no sentido anti-horário. Tá?
Então eu vou ter que V de R2 é igual a V de R3 mais V de R4. Além disso, a gente pode usar as relações de queda de tensão de cada elemento, usando lei de Ohm. Então V de R1 é igual a R1 e 1, V de R2 igual a R2 e 2, V de R3 igual a R3 e 3, V de R4 igual a R4 e 4. Feito isso, pessoal, agora o que nós vamos fazer? Vamos aplicar a lei dos nós. Então percebam que nós temos dois nós no nosso circuito. Esse nó 1, que é a corrente que chega do resistor 1, a corrente que vai para o resistor 2 e a corrente que vai para o resistor 3. E o nó 2, que é a corrente que vem do resistor 2, a corrente que vem do resistor 4 e a corrente que volta para a fonte. Então, como é que ficariam esses dois nós meus? Nó 1, corrente que chega no nó 1, I de R1, positivo, né? Menos corrente que vai para o resistor 2, menos corrente que vai para o resistor 3. Ou seja, duas correntes que estão saindo do nó. Tudo isso igual a zero. E eu vou ter I de R1 igual a I de R2 mais I de R3. Mesma lógica para o nó 2. Corrente que chega do resistor 4 mais corrente que chega do resistor 2, então são positivas, menos a corrente que sai do nó e vai para a fonte. Tudo isso igual a zero. Logo, I de R4 mais I de R2 igual a I da fonte. Percebam aqui que eu tenho algumas identidades. Quais são elas? O I de R3 é igual ao I de R4, que é a mesma corrente. O I da fonte é igual ao I de R1, que é a mesma corrente. Agora, o que a gente vai fazer? Agora nós vamos começar a substituir os valores, tá? Então, pegando a equação da malha 1. V da fonte é igual a V de R1 mais V de R2. Mas eu sei que V de R2 é igual a V de R3 e mais V de R4. Então, eu vou substituir esse valor aqui no V de R2. Então, eu vou ter V da fonte igual a V de R1 mais V de R3 mais V de R4. E aí, agora eu posso substituir os valores. Então, eu sei que a fonte vale 12 volts e que cada queda de tensão é igual à lei de Ohm. R1 vezes I1 mais R3 vezes I3 mais R4 vezes I4. Eu sei que I de R3 é igual a I de R4 e que as resistências são todas iguais a 20 ohms. Então, substituindo, eu vou ter essa equação aqui. 12 igual a 20 I de R1 mais 20 I de R3 mais 20 I de R3. Fazendo a soma, eu tenho que 12 igual a 20 I de R1 mais 40 I de R3. Vamos usar o mesmo princípio para a malha 2. Então, a equação da malha 2, V de R2 igual a V de R3 mais V de R4. Substituindo, eu tenho que R2 e 2 igual a R3 e 3 mais R4 e 4. Eu sei que o I de R3 é igual a I de R4 e que as resistências são iguais a 20 ohms. Eu vou substituir e eu vou ter que 20 I de R2 é igual a 20 I de R3 mais 20 I de R3. E eu chego nessa igualdade, 20 I de R2 igual a 40 I de R3. Simplificando, eu vou ter a condição que I de R2 é igual a 2 I 3 ou I de R3 é igual a meio I de R2. Agora, pessoal, nós vamos substituir no nó 1. Então, eu tenho que o meu nó 1 é I de R1 igual a I de R2 mais I de R3. Substituindo que I de I3 é igual a meio de I2, eu vou ter que I1 vai ser igual a I2 mais meio I2. E eu chego na igualdade de I1 igual a 1,5 de I2. Como 12 é igual a 21 mais 4 e 3, e como I3 é igual a meio de I2, eu vou substituir lá na minha equação da malha e vou chegar nessa condição aqui. 12 igual a 20 I de R1 mais 40 meio de I de R2. Faço a simplificação e eu chego na condição que 3 é igual a 5 I de R1 mais 5 I de R2. Logo, eu vou ter qual condição? Que se I de R1 é igual a 1,5 de I2, ao substituir eu tenho 3 igual a 5, 1,5 de I2 mais 5 I2.
vou fazer a multiplicação e depois a soma, eu chego no valor final de I2, que vai ser igual a 3 sobre 12,5 igual a 0,24 amperes. Feito isso, pessoal, agora basta eu ir substituindo esse valor nas demais igualdades. Por exemplo, I de 1 é igual a 1,5 e 2, ou seja, 1,5 vezes 0,24, eu chego no valor de 0,36. Descobri I2, descobri I1, posso descobrir quem? I3, que vai ser I1 menos I2. Então vai ser 0,36 menos 0,24 igual a 0,12. Percebam que bate, eu faço a soma, ó, a corrente que chega no nó é igual a 0,36, é igual à soma das correntes que saem do nó. I2 vale 0,24 e 3 vale 0,12. Tá? Pessoal, a mesma coisa nós vamos fazer para a malha, para o nó 2. Então, I4 igual a I2 mais I da fonte. Tenho a igualdade de I3 igual a I4, que é igual a 0,12 amperes, e I2 igual a 0,24 amperes. Logo, eu vou ter qual condição? Que o meu I4 mais I2 é igual a, na verdade, I4 menos I2 é igual a I da fonte. Logo, vai ficar como? I4, que vale 0,12, menos 0,24, igual a resultado da minha corrente da fonte, ok? Bom, pessoal, e as quedas de tensão no meu resistor, como que elas vão ficar? Basta você substituir lá na lei de Ohm. R1 vezes o valor de 1, R2 vezes o valor de 2, R3 vezes o valor de I3, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!